Bom dia, oitavo ano. Eu decidi gravar esse vídeo para falar um pouquinho sobre a tabela de metros, que vocês têm bastante dúvida. Então, é um vídeo que vai auxiliá-los a entender um pouco melhor a questão da área e do volume e a trabalhar com unidades de medida. Tá, pessoal? Porque alguns de vocês perguntam para mim, então quando eu escrevo para vocês lá no exercício assim, que a parede tem 1,5 m, então eu preciso que vocês já saibam que isso é 150 centímetros. Quando eu falo para vocês que um objeto mede 0,3 metros, vocês olham e vocês sabem que isso aqui é centímetros, mas não é 0,3 centímetros. Isso daqui é uma parte do metro, não é um metro completo. Então, 0,3 metros, que eu sei que é 30 centímetros. Então, naquele exercício que eu falei do retalho, do cobertor, que eu disse que o retalho tinha 15 centímetros, então eu poderia escrever 0,15 metros, que é 15 centímetros. Tá? Então, é muito importante que vocês saibam fazer as transformações de medida, tá bom? Então, eu decidi relembrar um pouquinho essa tabela. Eu detestava essa tabela na escola. Eu me lembro que eu não gostava muito dela, não. Mas quando você entende ela, gente, uma luz no seu cérebro se acende. Então eu decidi fazer com vocês. Eu não gosto muito de trabalhar com ela, não gosto de ficar colocando ela na lousa, mas muitas vezes eu percebo a importância de vocês entenderem ela. Então eu vou colocar aqui, por exemplo, no meio, 1 metro. Então vamos escrever, ó, metro, decímetro, centímetro, milímetro. Eu acho que aqui não tem muito problema. Para o lado esquerdo, nós vamos ter o decâmetro, que é muito pouco usado. Hectômetro, também muito pouco usado no Brasil. E o quilômetro, que sim, a gente escreve quilômetro assim, né? Quilômetro. A prof já, quilômetro. O hectômetro e o decâmetro é muito pouco usado, tá? Mas o Enem, gente, ele ama o decímetro, tá? Eu sei que vocês estão no oitavo ano, mas vocês vão chegar lá se Deus quiser. Ele ama, porque eu resolvo a prova do Enem todo ano, tem sempre um exercício que ele trabalha com decímetro. Porque ele sabe que vocês usam pouco, que vocês não trabalham, vai deixando pra lá. E ele gosta muito de trabalhar com essa unidade de medida, tá? Então, se eu tenho 1 metro e eu quero transformar em decímetro, 1 metro tem 10 centímetros. Vou pegar aqui minha... Ó, 1 metro, ele tem 10, 1 metro. 1 decímetro, ele tem 10 centímetros, tá bom? Então, 1 metro, ele vai ter 10 decímetros, porque 1 metro a gente sabe que tem 100 centímetros. Mas se 1 decímetro equivale a 10 centímetros, então eu vou ter aqui, ó, 1 até o 20, 2 até o 30, 3. Então, até chegar ao 100, eu vou ter 10. Então, 1 metro tem 10 decímetros. 1 metro tem 100 centímetros. Essa a gente sabe. E 1 metro tem 1000 milímetros. O que a gente observa? Que foi multiplicando por 10, né? Olha só. Vezes 10, daqui para lá, vezes 10, daqui para lá, vezes 10. Agora, voltando lá para a esquerda. Quando eu tenho
vou trabalhar. Se eu for transformar esse 1 metro em decâmetro, ele vai ter 0,1 decâmetro. Se eu for transformar esse 1 metro em hectômetro, ele vai ter 0,01 hectômetro. E se eu for transformar 1 metro em quilômetro? Muito menor ainda, 0,001 quilômetro. Mas eu estava transformando esse 1 metro para lá. O que aconteceu? Foi diminuindo cada vez mais. Então, eu fui dividindo. Então, daqui para lá, eu divido por 10. E aqui de novo, eu divido por 10. E daqui para lá, novamente, eu faço uma divisão. Se vocês pesquisarem na internet, tem uma tabelinha lá, tem várias dessa forma aqui. Então, quando eu vou transformar o metro em centímetro, eu multiplico por 100, né? Porque eu vou ter que fazer 2 vezes 10. Né? Então, se eu quiser transformar direto, eu tenho que multiplicar por 100, porque 10 vezes 10 é 100. E se eu for transformar metro em milímetros, direto eu tenho que fazer 3 vezes e a mesma coisa para lá. Captaram? Então, se eu vou transformar 1 metro direto em hectômetro, eu deveria dividir por 100. E assim sucessivamente. Pegar alguns exemplozinhos aqui. Então, se eu quisesse transformar, se eu precisasse, porque querer ninguém quer, né, gente? Se a gente precisasse transformar 20 metros, né? Vou colocar aqui. 20 metros, essa canetinha ela é gorda, né? Se eu fosse transformar 20 metros em decímetro, ué, não é 20 vezes 10? Então, teria 200. E se eu fosse transformar em decâmetro, não é só dividir? Então, eu teria 2 decâmetros. Então, não é tão difícil assim, é só você entender bem. Vamos pegar um número com vírgula? Pegar um número com vírgula, 2,5 metros. Se eu quisesse transformar 2,5 metros em decímetro, não é daqui para lá, não é só multiplicar? Multiplica por 10. Dá 25 decímetros. Multiplica por 10. 250 centímetros. Multiplica por 10. 2.500 milímetros. Agora vamos para a esquerda. Não é só dividir? Então, na realidade, eu vou andar com a vírgula para a esquerda. Dá 0,25 decâmetro. Se eu quiser, divido de novo. Vai dar 0,025 hectômetro. Se eu quiser, mais uma vez, vai dar 0,0025 quilômetro. E assim sucessivamente. Vou pegar um valor com zero. Assim, ó, 0,3. 0,3 metros que eu tinha usado no início. Ué, eu já sei que 0,3 metros é 30 centímetros, professora. Isso eu sei. E como que eu faço para transformar esse 0,3 metros em decímetro? Não é só fazer esse 0,3 vezes 10? Vai dar 3 decímetros. E assim, aqui ficou faltando o A, né? Eu esqueci de... Ficou parecendo decímetro, aqui é decâmetro, ó. Tá? Pessoal, e assim seria, se eu fosse transformar esse 0,3 metros em decâmetro, eu ia dividir esse número por 10. Então, ficaria 0,03 decâmetro. Então, às vezes, você precisa fazer a tabela, ter todo esse trabalho de fazer essa primeira fileira para o seu cérebro relembrar tudo que está arquivado em uma pasta escondida lá no arquivo do seu cérebro, para você fazer essa ideia. Se você toda vez fizesse isso, depois de um certo tempo não precisaria fazer mais. Então, eu fiz isso para ajudá-los a trabalhar a questão de metro com centímetro, e nós vamos usar muito decímetro também. Eu também queria comentar um pouquinho sobre o que é volume e o que é área, tá, pessoal? Preciso que vocês entendam bem, ó, coloquei aqui, fiz aqui um papelzinho para que vocês entendam bem a diferença.
Porque eu tô começando a trabalhar com vocês volume, eu acho que eu vou pausar esse vídeo, que ele tá ficando muito grande. E vou começar um outro, tá bom, pessoal?